Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos mais uma segunda-feira para a nossa palestra semanal. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo, e hoje, 6 de junho de 2022, nós estamos juntos agradecendo a oportunidade que Deus nos permite. E vamos cumprimentando os amigos que vão chegando. Boa noite, Inês Luchese, seja muito bem-vinda. Os amigos vão chegando devagarinho. A nossa palestra inicia-se às 20 horas, daqui a 4 minutos. Aproveitamos para lembrar quem desejar colocar o seu copo, sua garrafa de água, que ao final será magnetizada. Boa noite, Sueli Reis. Que bom, Sueli, sempre conosco. É uma alegria, sempre nas noites de domingo, segunda e terça-feira, termos a Sueli conosco. Seja muito bem-vinda. Mas amigos queridos, amigas queridas, amigos dos dois planos da vida, a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa Casa Espírita, essa grande rede de trabalhadores que, em nome do Cristo, agora se juntam a nós, para que juntos possamos criar essa rede de trabalho no bem. E isso é muito bom. Boa noite, Arnaldo Reis, diretamente de Boston, Estados Unidos. Boa noite, Eudócia. Boa noite, Desirê, Daniel, todos esses amigos, amigas que fazem parte da grande família do SEAC de Olambra. Muito bom, Arnaldo também convidando amigos para compartilharem com esse momento. Boa noite, Anne e Eliane, sejam muito bem-vindas também. Arnaldo está compartilhando com a Eliana Beck e a Anne Eliane, fazendo parte aqui também do nosso encontro, esse grande encontro espiritual. E nós temos também alguns seres, em princípio inteligente aqui querendo participar, por isso que eu estou fazendo assim, porque tem os insetinhos aqui também, aproveitando esse momento para começar a sua evolução espiritual. Isso é muito bom. Desde que ele não nos incomode, serão bem-vindos. Mas, amigos, para entrarmos nesse clima espiritual, nós vamos abrir uma página do livro Vinho de Luz, através de Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Vamos ler uma mensagem para que possamos entrar nesse clima espiritual. Boa noite, Mariana Fosati, Aparecida Moraes, Vicente Gimenez, seja muito bem-vindo. Abrimos na mensagem 96, diversidade. Boa noite, José Roberto, boa noite, Regina, boa noite, Dona Adélia, boa noite, família Araújo, que bom. Cada vez vamos aumentando esse número de trabalhadores, formando essa grande rede de esperança. Mas a mensagem 96 do livro Vinho de Luz, diversidade, é uma mensagem de Paulo escrevendo a primeira carta à igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Distantes da compreensão legítima, os corações fracos interpretam a vida por mera penitência expiatória, enquanto os cérebros fortes observam na luta planetária desordenada aventura.
A peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. Cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. A força divina está operando em todas as inteligências e superintendendo todos os trabalhos. É indispensável, portanto, guardarmos muito senso da obra evolutiva que preside aos fenômenos do universo. Não existem milagres de construção repentina no plano do espírito, como é impossível improvisar, de um momento para outro, qualquer edificação de valor na zona da matéria. O serviço de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Daí a multiplicidade de caracteres a se aprimorarem na oficina da vida humana. E por isso mesmo, a organização de classes, padrões e esferas em número infinito, obedecendo aos superiores desígnios do Pai. É necessário, pois, que os discípulos da revelação nova, com o cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietudes, sem aflições. Amigos, vamos orar, agradecer ao Senhor da vida, aquele que nos deu a oportunidade de estarmos aqui de retorno, e pedir: Senhor Jesus, Filho amado, cubra-nos com teu manto protetor, dá-nos a força, a coragem, a fé, a perseverança, para que possamos caminhar contigo. Envolva-nos com a tua proteção, com a tua paz. E vamos iniciando mais esse encontro espiritual e pedimos, Senhor, esteja conosco. Muito obrigado. Que assim seja. Que bom, estamos aqui juntos. Boa noite, Valdecir Lima. Para aqueles que receberam a nossa divulgação do tema da noite de hoje, já sabem qual é o tema: a tentação de Jesus. A tentação de Jesus. Acredito que vocês que estão aqui nos acompanhando essa noite já ouviu falar que Jesus foi tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites, e foi um momento difícil. Acredito que todos já ouviram. E nós constatamos que os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles trouxeram essa narrativa. Cada um, em seus evangelhos, trouxeram essa narrativa sobre essa tentação que foi trazida para o nosso Mestre Jesus. E nós vamos trazer aquela que foi transcrita por Lucas. Lucas, no capítulo 4, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do item 1, capítulo 4, versículos 1 e seguintes, ele vem narrando esse episódio. Então, a narrativa de Lucas. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo:
está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o ao alto de um monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto, prossegue o diabo, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. E aí o diabo não se deu por vencido. Levou também a Jerusalém e pôs-no sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. O diabo coloca Jesus lá no topo do templo e o provoca para que ele se lançasse dali. Porque está escrito: mandará a seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeças com teu pé em alguma pedra. O diabo provoca Jesus, leva-o ao pináculo do templo, à parte mais alta do templo, provoca para que Jesus se jogue dali, alegando que estava escrito que se ele fizesse isso, os anjos se acercariam de Jesus, os sustentariam nas suas mãos e que ele não tropeçaria, nada aconteceria. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E aí ficou difícil para o diabo. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Amigos, amigas queridas, para aqueles que estão chegando agora, o tema da noite é a tentação de Jesus. E nós acabamos de ler a narrativa que está contida no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos 1 e seguinte. A tentação de Jesus. Jesus foi tentado pelo diabo. Pergunto eu a vocês, espíritas, simpatizantes, que já têm uma certa compreensão. Será que esse fato ocorreu realmente? Será que ocorreu da forma como está sendo transcrita por Mateus, por Marcos, por Lucas? Allan Kardec, no livro A Gênese, o quinto livro do Pentateuco kardeciano, o quinto livro da codificação, a Gênese tem a parte que fala sobre os milagres e as predições segundo o Espiritismo. No capítulo 15 de A Gênese, falando sobre os milagres do Evangelho, tem um item que fala sobre a tentação de Jesus. A tentação que Jesus sofreu. Foi tentado pelo diabo, foi tentado por Satanás. E agora, o Espírito, João Evangelista, em Bordeaux, em 1862, ele comenta essa passagem
que se encontra no Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas trazem essa narrativa. Agora, João, que é o último evangelista que não narra esse episódio no Novo Testamento, ele agora, como espírito, ele vem na codificação espírita falar sobre esse momento que está ali transcrito na Bíblia, no Novo Testamento. Será que João vai corroborar, vai afirmar esse episódio? Vamos ver o que o Espírito João Evangelista nos traz. Esse item está no capítulo 15 de A Gênese, no item 52. Vem assim o Espírito narrando. Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. João vem dizendo que é uma parábola, mas prossegue ele. Jesus não foi arrebatado, ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações, a que pela sua natureza fraca é impelida a ceder. Vejam que interessante, o Espírito João Evangelista, ele nos ensina, primeiro, esse fato não ocorreu, é apenas uma parábola, é apenas uma história que Jesus se utiliza para enfatizar as nossas fraquezas humanas e que nós devemos buscar a força necessária para não nos deixarmos ceder, não nos deixarmos cair nessas tentações, nessas más inspirações. Porque no nível moral e espiritual que a humanidade se encontra, nós somos sujeitos a falir, somos sujeitos ainda aos equívocos, aos erros. É isso que o Espírito vem dizendo. Mas ele prossegue. A tentação de Jesus é, pois, uma figura. E fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Eu sempre enfatizo isso. É muito importante nós espíritas lermos a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Mas não devemos interpretar o que ali está contido no sentido literal. Precisamos tirar o espírito da letra, a essência da mensagem. Não podemos ler e analisar de uma forma literal tudo que ali se encontra. E o Espírito nos informa, nos esclarece, nos orienta com relação a isso. Como pretenderias que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, tenha estado submetido por algum tempo, embora muito curto fosse este, às sugestões do demônio? E que, como diz o Evangelho de Lucas, o demônio o houvesse deixado por algum tempo, o que daria a supor que o Cristo continuou submetido ao poder daquela entidade? Amigos, hoje nós trouxemos esse tema porque nós espíritas devemos procurar ter aquela fé
raciocinada. Kardec nos ensina que nós não devemos simplesmente aceitar tudo que chega até nós. Devemos questionar, devemos analisar. É isso que houve uma pequena pausa aqui pelo Facebook, mas voltou. Mas é isso que João, o evangelista, vem colocando. Ora, Jesus, que é o nosso governador espiritual, é o representante de Deus aqui na Terra. Como que ele ficaria submetido a algum espírito malfeitor, algum espírito ainda imperfeito? Não teria nenhum sentido isso. E ele ainda coloca, ora, inclusive na narrativa o diabo se afasta e mesmo assim Jesus continua submetido ao seu jugo, como se Jesus estivesse sendo obsidiado. Não tem sentido. Mas prossegue ele, não. Compreendei melhor os ensinos que vos foram dados. O espírito do mal nada poderia sobre a essência do bem. Ninguém diz ter visto Jesus no cume da montanha, nem no pináculo do templo. Certamente, tal fato teria sido de natureza a se espalhar por todos os povos. E nós devemos lembrar o seguinte: o espírito, enquanto ele não atinge a perfeição, ele pode até se equivocar. Ele pode ainda ser passível de algum equívoco. Mas Jesus não. Jesus é um espírito crístico. Jesus atingiu o máximo da perfeição. Então ele nunca seria subjugado pelo mal. Ao contrário, a presença dele, quantas vezes nós vemos a narrativa dos evangelistas, quando Jesus chegava, aqueles espíritos atrasados, espíritos ainda imperfeitos, eles se afastavam, eles levavam um choque fluídico, porque o amor de Jesus, a energia que Jesus transmitia, era tão intensa que ofuscava, eles não aguentavam. Paulo de Tarso, que era um doutor da lei, ainda como Saulo, aquele doutor da lei que conhecia toda a lei e os profetas, ele fica cego quando ele se depara com Jesus, o Espírito, uma luz tão intensa que o segue e ele cai de um cavalo. Imagine um espírito imperfeito. Prossegue. A tentação, portanto, não constituiu um ato material e físico. Quanto ao ato moral, admitirias que o espírito das trevas pudesse dizer àquele que conhecia sua própria origem e o seu poder: adora-me, que te darei todos os reinos da terra? Ora, como um espírito inferior iria oferecer para o ser mais puro, mais perfeito, oferecer os poderes materiais, as riquezas do mundo? Desconheceria então o demônio, aquele a quem fazia tais oferecimentos? Não é provável. Ora, se o conhecia, suas propostas eram insensatez, pois ele não ignorava que seria repelido por aquele que viera destruir o império sobre os homens. Compreendei, portanto, o sentido dessa parábola, que outra coisa aí não tendes, do mesmo modo que nos casos do filho pródigo e do bom samaritano. O Espírito benfeitor, ele diz, tanto essa tentação de Jesus é uma parábola, é uma história, como a parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano. Jesus em nenhum momento afirmou que era uma história verídica, não. Ele conta como um exemplo para que as pessoas tirassem dali uma lição.
E aí, o que significa parábola? Para que a gente não tenha dúvida. A parábola é uma pequena narrativa, que ela usa alegorias para transmitir uma lição moral. Então, a parábola é uma história com um fundo moral para a pessoa que ouvir sentir, refletir, analisar aquela mensagem. As parábolas, elas são muito comuns na literatura oriental e consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Possuem simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado específico. Algumas das parábolas mais famosas são justamente o quê? São as parábolas bíblicas, as parábolas que nós lemos na Bíblia. Principalmente aquelas parábolas de Jesus, que Jesus contava, que eram histórias com elementos comuns da cultura daquele tempo, que tinham como objetivo o quê? Ensinar coisas sobre o reino de Deus. E entre as parábolas de Jesus, as mais conhecidas são justamente quais? A parábola do filho pródigo, a parábola dos talentos, a parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio e muitas outras parábolas que Jesus contou. Mas, prosseguindo, o Espírito João Evangelista, ele vem dizendo, essa parábola, essa tentação de Jesus, mostra os perigos que correm os homens, se não resistem à voz íntima que lhes clama sem cessar. Podes ser mais do que és. Podes possuir mais do que possuis. Podes engrandecer-te, adquirir muito. Cede à voz da ambição e todos os teus desejos serão satisfeitos. Então, benfeitor nos alerta, ele diz, quantas das vezes nós ficamos ouvindo aquele diabinho lá na nossa consciência? Você é melhor do que o outro. Busque os seus próprios interesses. Você merece muito mais do que isso. A ambição ali, o orgulho, o egoísmo nos tentando. Ela vos mostra o perigo e o meio de evitar-te. João Evangelista, ele diz que esta parábola, essa história contada por Jesus, ela é o quê? Um alerta, nos está mostrando o perigo, está nos mostrando qual o meio de evitarmos esse perigo, dizendo as mais inspirações, porque todos nós sofremos influências espirituais. Retira-te, Satanás. Ou por outras palavras, vai-te tentação. Quando nós percebermos aquela vozinha nos induzindo ao erro, a gente tem que repeli-la de imediato. É isso que João está dizendo. As duas outras parábolas que lembrei mostram que ainda pode esperar aquele que, por muito fraco para expulsar o demônio, lhe sucumbiu às tentações. Mostram a misericórdia do pai de família, pousando a mão sobre a fronte do filho arrependido e concedendo-lhe com amor o perdão implorado. Então, na parábola do filho pródigo, ao final, o pai também, de uma forma simbólica, porque o pai ali representa Deus, perdoa aquele filho. Mostra o culpado, o cismático, o homem repelido por seus irmãos, valendo mais aos olhos do juiz supremo do que os que o desprezam, por praticar ele as virtudes que a lei de amor ensina. E João Evangelista vai encerrando em Bordeaux 1862, dizendo: pesai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm. Sabei distinguir o que ali está em sentido próprio ou em sentido figurado.
E os erros que vos hão cegado durante tanto tempo se apagarão, pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. Pesai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm. Mas eu vou um pouco mais adiante. Nós espíritas devemos pesar bem as obras espíritas que nos chegam às mãos, para não acreditarmos em tudo que ali está contido. Temos que fazer como Kardec, que era o bom senso encarnado. Temos que analisar, inquirir, pesquisar, pesar, medir, para ver, tem fundamento que está vindo através dessa obra espírita ou não? Porque, infelizmente, temos milhares de obras espíritas, mas nem todas são obras sérias, obras vindas através de médiuns ou de escritores espíritas confiáveis. Espíritos que se colocam utilizando-se o médium e podem, muitas das vezes, ser espíritos obsessores. Mas, amigos, Ana Helvas, ela é PhD, consultora de desempenho, e ela nos traz um texto nos ensinando como resistir à tentação. Como resistir à tentação. Porque nós trouxemos a narrativa de Jesus, a narrativa de João, mas somos espíritos imperfeitos. Muitas das vezes somos espíritos fracos. Ainda não temos a força necessária para vencermos as tentações. Então é necessário buscarmos caminhos que nos auxiliem, que nos orientem para que a gente não se permita cair. Jesus, inclusive, nos ensina, quando orarmos, pedirmos a Deus essa força. Mas vamos ver o que Ana Helvas nos ensina. Como resistir à tentação. E ela diz, rapidamente, uma resposta rápida, remover a tentação. Porque todos nós somos tentados no dia a dia por coisas que gostaríamos de conseguir evitar. E nós somos tentados de várias maneiras. Alguns de nós somos tentados pela comida. Não é crime nenhum, não é nenhum pecado, entre aspas, comer. Mas aqui é o quê? Os excessos alimentares. Outros de nós somos tentados por distrações. Outros por comportamentos que não nos servem. Resistir à tentação é difícil, porque implica gastar energia. E chamamos esta energia força de vontade. Muitos de nós acreditam que ter ou não força de vontade é uma característica inata e pessoal. Mas isso não é verdade. Às vezes a pessoa diz assim, mas a pessoa já nasce com força de vontade. Eu não nasci, a culpa é de Deus, ele não me fez com força de vontade. Mas não é bem assim. De uma maneira muito simplista, considere que, tal como a força muscular, a força de vontade se gasta ao longo do dia. Como? Quando se usa. E ela pode ser fortalecida. Mas hoje nós não vamos nem falar da força de vontade. A sugestão para que a gente possa vencer as tentações é o quê? Se a tentação não existir, é muito, muito mais fácil não nos deixarmos seduzir por ela. Então precisamos o quê? Remover as tentações do ambiente. Então, por exemplo, eu adoro comer chocolate. Não compre o chocolate. Eu vou comprar uma caixa de chocolate,
vou deixar ela ali à vista? Não. Eu adoro comer doces. Qual é a solução? Não comprar os doces. Por quê? O doce comprado é o doce comido. E se a desculpa é que precisa de ter essas coisas em casa, por causa das crianças, ou por causa... mas é a visita. Não. Eu já vi espíritas dizer, eu não bebo, mas eu tenho bebida em casa, porque se chegar uma visita, eu tenho a bebida para oferecer. Uma falta de lógica, de propósito isso. Ora, eu vou oferecer ao outro aquilo que eu sei que é prejudicial para mim? Então, resistamos o quê? Evitando, removendo as tentações do ambiente. Eu tenho dificuldade a resistir à tentação de algumas comidas? Não como, não vou ao restaurante que serve aquela comida, procuro um outro. Eu tenho dificuldade em resistir à tentação de ficar horas e horas nas redes sociais ou na internet. Eu posso instalar programas que bloqueiam ou limitam o acesso a estes sites. Eu tenho dificuldade em resistir a fazer compras. O que eu devo fazer? Evitar as lojas? Ou pedir a alguém para guardar o meu cartão de crédito? Hoje, inclusive, existe, há pouco tempo eu falei sobre isso, grupos de apoio até para os compradores compulsivos. Então precisamos o quê? Retirar do nosso ambiente as tentações e criar condições para que a escolha dos comportamentos seja mais fácil. E aí nós vamos colocar nossa criatividade para trabalhar. Porque nós temos a tentação física que vem através da solidão, das fraquezas, das facilidades. Como seres humanos, somos tentados em nossas necessidades físicas. Paulo, o apóstolo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, ele já alertava os irmãos da igreja, dizendo: a tentação é uma coisa própria do ser humano. Mas temos também a tentação espiritual, porque nós permitimos, nós como espíritos, ainda o orgulho. Então o orgulho, ele nos prejudica. O egoísmo são situações de uma tentação do espírito, porque ainda espíritos imperfeitos não conseguimos trabalhar adequadamente os nossos vícios, mas não estamos impedidos de realizarmos esse trabalho. Temos também, dentro dessas tentações do espírito, a ilusão, aqueles sonhos de grandeza, o poder. Nós vimos nessa parábola o diabo tentando Jesus, oferecendo a Jesus autoridade, poder, riquezas. Temos também a tentação emocional, a emoção, aquela emoção nós vimos na narrativa, na parábola, quando o diabo mexe com as emoções de Jesus, provocando Jesus: atira-te daqui abaixo. A tentação emocional, quando ele vem levantando dúvida, se és filho de Deus, provocando. A tentação emocional do engano, porque está escrito. Então ele queria provocar a reação emocional de Jesus. Mas Jesus ali, espírito
puro não se deixa abater. Tudo de uma forma simbólica, como já comentamos. Então, a tentação física, a tentação espiritual, emocional. E aí pergunto eu a vocês, que estão aqui essa noite conosco, e aproveitando, antes de fazer a pergunta, mandando um abraço para a Carmelina, para a Tassimara, para o Gustavo, para a Maria Dolores, para a Glau Berni, Márcia Craveiro, sejam todos muito bem-vindos. Mas pergunto eu a vocês, tentação física, espiritual, emocional, vocês se sentem tentados em alguma dessas áreas? Será? Amigos, nós desejamos que o Evangelho seja o alimento para a tentação física, seja a resposta divina na tentação espiritual e o equilíbrio na tentação emocional. Nós sabemos que as respostas que nós procuramos estão todas no Evangelho de Deus, transmitidas através de seu Filho amado Jesus. Então, que o Evangelho seja esse alimento para a tentação física, seja a resposta divina na tentação espiritual e o equilíbrio na tentação emocional. Sejamos fortalecidos através dos ensinamentos do Cristo. Paz a todas. Irmãos e irmãs, amigos espirituais, amigos desencarnados que agora encontram-se aqui conosco. Nós vamos fazer a segunda parte dos nossos trabalhos da noite de hoje, que é a nossa vibração, é o nosso agradecimento, a magnetização das águas, o nosso passe magnético espiritual. Então eu convido todos vocês, aqueles que porventura ainda não colocaram o seu copinho, a sua garrafinha de água, providenciem, enquanto nós damos rápidos recadinhos para vocês. Amanhã, terça-feira, 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho, ele serve como uma preparação espiritual para a reunião que será logo a seguir, que é a reunião de vibração e irradiação. O estudo do Evangelho é ao vivo, pelo Facebook, pelo Instagram, e a reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento, é à distância. Então, quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de vibração e irradiação, essa reunião ela acolhe tanto aos irmãos encarnados quanto aos irmãos desencarnados. Encaminhe o nome para o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós passaremos todas as orientações. Então, anotem aí ao final, eu direi o número do WhatsApp. Mas aproveitamos também, porque sempre vai chegando gente nova, para lembrarmos a vocês, aqueles que porventura ainda não conhecem os nossos canais do YouTube e do Telegram. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Nós temos mais de 800 vídeos, todos em playlist. E o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Juntos podemos muito. Jesus, ele afirmou, a seara é grande
Os trabalhadores são poucos. O nosso mundo passa por muitas aflições, Jesus já havia dito. No mundo conhecereis aflições. Qual o nosso papel, que já temos um pouco mais de condições? Nós podemos, não precisamos nem ter trabalho, como muitos iam de porta em porta para as praças públicas. Não, nós podemos, com um simples cliquezinho, compartilhar um estudo, uma palestra, o Evangelho no lar, um curso, e aquela pessoa que receber, tenho a certeza, não foi por acaso. Os emissários do Cristo, eles se utilizam de nós. Nós entramos em sintonia e eles falam, encaminhe para fulano essa mensagem. E a pessoa vai receber no momento que ela está precisando. Então sejamos nós os divulgadores dessa mensagem que vem através do Espiritismo, que é uma mensagem esclarecedora e consoladora. Mas agora eu convido todos vocês, aqueles que estão precisando de um reforço maior, mantenham-se confiantes em sintonia. E aqueles que sentem que têm condições de doar, vamos fazer uma grande rede de doação. E os emissários do bem se utilizam das nossas vibrações para auxiliar. E irmãos que agora estão em seus lares, nos leitos dos hospitais, nas UTIs, e nós vamos agora criar essa grande rede de amor, de esperança, de cura. Vamos juntos. Senhor Jesus, benfeitores amigos, equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa espírita, nós nos unimos neste momento para criarmos uma grande rede de amor, de esperança, de fraternidade, uma grande rede de paz. E nós vamos agora visualizando o nosso planeta com muito amor, com muita amorosidade, suavemente nós vamos envolvendo todo o nosso orbe, vasculhando cada milímetro, adentrando nos lares, pacificando, harmonizando as famílias, levando aos lares o sentimento de perdão, a harmonia familiar. Juntos, nós vamos percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas. E aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, as nossas vibrações de amor vão se potencializando junto com os emissários do Cristo. E com a permissão de Deus, nós vamos levando a cura. E nós vamos vibrando muito amor, muita proteção e muita paz. Vamos deixando os nossos corações se expandindo. E a centelha divina que todos nós possuímos, neste momento se expande para ser utilizada pelos emissários do Cristo em benefício de irmãos que neste momento necessitam. Confiantes, porque Jesus disse, tudo que eu faço, vós também podeis fazer, e muito mais. E nós vamos vibrando e confiando que aqueles irmãos que encontram-se sintonizados conosco, neste momento recebem todo o atendimento necessário.
vibrando muito amor. Como nos ensina Pedro, o apóstolo, o amor cobre a multidão de pecados. E enquanto os mensageiros do Cristo dão continuidade a esse trabalho, nós vamos vibrando por todos os nomes que chegaram à nossa casa espírita, por todos aqueles que agora, encarnados ou desencarnados, confiantes no amor de Jesus, recebem o atendimento adequado às suas necessidades individuais. Enquanto os benfeitores amigos acolhem a cada um desses irmãos, nós vamos dirigindo os nossos pensamentos aos nossos próprios lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada. E neste momento nós vamos dar um tempo para podermos dirigir as nossas súplicas aos emissários do bem que acorreram ao nosso chamado. Enquanto os emissários divinos dão continuidade a esse trabalho, vamos agora receber o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nesse momento nos é oferecida. Sintamos uma chuva de pétalas perfumadas e curativas sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. Suavemente, essa energia de cura penetra através do centro coronário e percorre todos os centros vitais, até o centro plantar. Mas essa energia se expande do corpo perispiritual para o corpo físico, célula a célula, molécula a molécula. Mas essa energia se expande mais ainda além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde e de paz. Confiemos
no amor de Jesus, através dos seus emissários operando em nossas vidas. E nesse momento nós vamos louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. Graças vos damos, Senhor, por tudo que recebemos, agradecendo aos nossos anjos guardiães, agradecendo a cada benfeitor amigo, agradecendo a Jesus e pedindo, Senhor, conduza-nos sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Abençoa, Senhor, a nossa semana que se inicia, e que possamos estar novamente juntos na próxima segunda-feira, com gratidão em nossos corações, com gratidão a Jesus e a Deus nosso Pai. Nós convidamos a todos suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos. E que a doce paz de Jesus permaneça junto a nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Amigos, depois de tudo que recebemos, só podemos agradecer. Agradecer ao Senhor da vida. Lembrando amanhã, terça-feira, 20 horas, o nosso estudo do Evangelho e a nossa reunião de tratamento. Anotem quem desejar encamar algum nome ou um atendimento fraterno, alguma orientação, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós daremos todas as orientações necessárias. O WhatsApp do nosso Centro Espírita, o DDD, é o 19, DDD 19, e o celular é o 99 341 6316. 19 99 341 6316. A doce paz de Jesus no lar, no coração de cada um de vocês. Gratidão a cada um desses amigos e amigas queridas que agora nos enviam mensagens de muito carinho, e só podemos agradecer, desejar uma ótima noite, desejar que possamos estar todos juntos novamente amanhã. Boa noite, Rita de Cássia, Inês Luchese, Sueli, Arnaldo, Carmelina, José Roberto, Tacilmara, Vicente, Eudócia, todos esses amigos que sempre estão conosco, formando essa grande rede de trabalho
de esperança e de amor. Muito bom. Saúde, paz a todos. Até amanhã, 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram. Um beijo no coração de cada um de vocês.